Oi, gente! Já gravamos vários vlogs aqui de rotina, já mostrei um pouquinho de como tem sido a introdução alimentar, o preparo das refeições da Alissa. Agora eu trouxe a nutricionista da Alissa pra gente bater um papo e tirar o que é dúvida da maioria das mães nessa fase, né? Mas pode se apresentar. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Meu nome é Laís, eu sou nutricionista pediátrica, já sou formada há 10 anos e trabalho com a área de criança já há bastante tempo. Então, a minha especialidade é introdução alimentar e dificuldades também, quando a criança completa 1 ano e 8 meses, geralmente. Quando já começa essa coisa de recusar, de só quer isso, só quer aquilo. Isso. Bom, a minha primeira dúvida, que quando a gente começou, a ter contato, eu fiquei um pouco perdida, porque eu não sabia quais os alimentos iniciais dar. Tipo, existe um caminho certo ou começa por fruta, começa por verdura, vai os dois, é lanche, almoço? Como é que é esse início? O horário vai depender da rotina da família. Então, assim, qual horário fica melhor para a família e para a criança? Então, você vai começar no lanche da manhã ou no almoço. Geralmente são as refeições. Por quê? À tarde, o organismo, a digestão já está mais lenta, então a gente dá preferência. Lanche da manhã e almoço, para iniciar. Quanto se for fruta ou verdura. Aí vai depender também da família, da preferência da família. Por isso que a gente e do começou profissional. com verdura. Lisa começou com verdura porque eu falei, na hora do almoço é a hora mais tranquila. Isso. E aí depois de uns 15 dias, quando a rotina já começou a mudar, e eu comecei a inserir algumas frutas. Isso. Mas foi justamente por isso, porque eu falei, é na hora do almoço que é a hora melhor pra inserir. E o ideal é que essa introdução... certo e errado, né? Às vezes Não existe certo ou errado. O ideal é que a introdução seja junto com a alimentação da família, né? No momento, para a criança, ela crie a rotina, ela saiba que aquele horário é o horário de se alimentar. Então, os pais, eles também têm que explicar isso para a criança, não vai ser do nada, uma colher entrando na boca e, vou começar a comer. E quanto à fruta ou à verdura, geralmente as crianças, ela têm um paladar mais para a fruta, porque é mais doce. O leite, ele é adocicado. Então, por isso, eu, como profissional, prefiro as verduras, porque a criança vai ter contato primeiro com um alimento que ela não conhece, com um sabor bem diferente do leite materno. E aí fica mais fácil inserir depois as frutas. Porque a aceitação vai ser melhor, com certeza. Que bom. E assim, como é que funciona a água? Já passou dos 6 meses, quando eu começo a introdução alimentar, já pode dar água? Qual a quantidade? Como é que é? Isso. A quantidade de água é geralmente 70 ml por dia, mais ou menos. De 70 a 120 ml, depende da estação do ano, depende de onde você mora, também influencia bastante. A criança completou 6 meses, começou a introdução alimentar, deve começar a ingestão de água. E, gente, essa ingestão de água é muito importante, porque eu passei por um caso recente. Quem aí não me acompanha lá no Instagram, sigam @mãecasei, que é a questão do intestino ficar preso. Isso. A gente não tava dando corretamente, não tava dando o suficiente de água pra Alissa, e aí às vezes ela ficava um dia sem fazer, porque muda, né? Ela começa a introdução alimentar, os alimentos, aquela coisa rotina só de leite. das dejeções muda um pouco. Então ela ficou super presinha, tadinha. E teve um dia que ela chorou fazendo cocô. Fiquei morrendo de dó. E aí já gritei a Laís. Laís passou uma dica também ótima. Além de reforçar a água, foi a água com suco de ameixa, né? Isso. Como é que faz? Ensina aí. Coloca de um dia pro outro, de 3 a 5 ameixas no copinho com água ou na chuquinha mesmo da criança e deixa para ser servido durante o dia, no outro dia, né? No caso, bota hoje à noite e amanhã serve durante o dia todo essa aguinha com ameixa. E aí já ajudou bastante por aqui. Isso. Um outro assunto que tem sido, não diria que polêmico, mas eu acho que tá muito em alta hoje em dia é o BLW. Uhum. Assim, eu acredito, quais são as vantagens dele? Tipo assim, por que esse método faz tanto sucesso? Que é novo, relativamente novo, né? É novo na mídia. Assim, não é um método muito recente, mas é um método que está na internet, que está na boca do povo. Então, assim, o BLW, ele é conduzido pelo bebê. Então, o bebê é que vai escolher o alimento que está ali no bandejão, ele que vai ter autonomia de pegar, de levar à boca, de comer, de jogar fora, de fazer o que ele quiser com o alimento. Então, na verdade, é a introdução conduzida pelo bebê, o BLW. Então, a maior
diferença do BLW para as papinhas é que o bebê acaba criando uma autonomia maior. Por quê? Quando vai com as papinhas, os pais eles não deixam, né? Até porque a criança também não vai conseguir pegar a colher e colocar a boca. Mas o alimento ele vai conseguir pegar com a mãozinha e colocar até a boca. Então, a autonomia, o alimento também separado, então ele vai conseguir reconhecer texturas diferentes, sabores diferentes também desses alimentos. Mais uma coisa que a gente tem que ponderar. Eu ouvi de uma amiga mesmo esses dias falando, não, eu optei por papinha porque eu não tenho tempo. E querendo ou não, o BLW, gente, faz uma bagunça. E exige tempo, porque às vezes a criança fica ali na brincadeira e esquece de comer. E como é que é a questão de engasgar? É engraçado que quando eu tô oferecendo pra Alissa o alimento de BLW, se chega minha sogra, se chega meu sogro, se chega minha mãe perto, deixa do céu, pelo amor de Deus, ela vai engasgar. É aquele desespero. Eu falo, calma, relaxa. Então, não engasga. A criança ela é mais fácil engasgar com leite materno, com alimentos líquidos, do que com o próprio alimento sólido, tá? Ele pode dar o gag, que a gente chama. E que é aquele alimento maiorzinho, né? Que ele foi comer e dissolveu na boca, por exemplo, uma goiaba. Vai comer, dissolve um pouquinho na boca e acaba engasgando um pouco, que é o gás que a gente chama. Mas não é nada desesperador. Não, já aconteceu é um comigo. reflexo. É um reflexo, eu só virei a Alissa, a questão assim, tipo, eu acho que exige um pouco mais de atenção dos pais. Isso, com certeza. Quando estão ofertando o alimento em BLW, porque, querendo ou não, assim, eu acho que risco zero de engasgar também não, né? Mas os pais têm que estar atentos. Então aí, a Alissa enfiou um pedacinho maior de goiaba e eu só virei ela assim um pouquinho, fiz uma massagem, ela já saiu. Muitas vezes a própria criança mesmo consegue, com a tosse, ela consegue expelir. E o Lucas tava perto, ele nem tchum, porque eu sou muito tranquila, eu sou muito de boa, eu não desespero assim não. Mas... E assim, para os pais, né, que forem optar pela papinha, então o ideal é não liquidificar essa papinha, tá? Só amassar. Isso, amassar com garfo, levemente, não precisa amassar muito para virar uma papa liquidificada. E oferecer sempre os alimentos separados, independente se vai ser papinha ou BLW. Então, pra ele amassa sentir sempre o sabor de cada alimento, a textura de cada alimento. E aquela questão, quando for oferecer a colherzinha, pegar a colher e esperar a criança ajudar, empurrar até a boca, que é o que a Alissa tem feito. A Alissa, ela põe a mãozinha, põe a colher na boca, ou ela mesmo vai até a colher, mas nada de isso aqui, gente, é coisa do passado, tá? Nada de televisão. Tem pais que abrem a boca pro menino comer. Isso aí acaba com a autonomia de qualquer criança. Não só a autonomia, mas também a criança, ela acaba criando aquele momento de refeição como um trauma. Então é um momento sofredor. E quando ela estiver maiorzinha, que ela vai ter a vontade própria, que é 1 ano e 8 meses, perto de 2 anos, então ela vai começar a recusar as alimentações. E eu acho muito como uma coisa tá ligada à outra. A questão da escolha da cadeirinha. Sim. Tem muita gente que dá em qualquer lugar, dá no colo, dá não sei o quê. Desde que eu comprei a cadeirinha pra Alice, ela consegue identificar que sentou ali, é hora de comer. Com certeza. Então, isso de já tá inserindo a mesa posta nos filhos é também muito importante. Sim, né? Eles entendem que aquele é o momento realmente da refeição e que aquela é a cadeirinha dele. E falando em preparo, Laís, me tira a dúvida aqui. Às vezes a gente vai fazer a sopa, né? E já coloca ali na água e tudo mais. Para o cozimento dos legumes, existe essa coisa de cozinha no vapor ou faz com a água? Como é que funciona? Então, quando for 2 legumes, 2 legumes, que é o iniciozinho da introdução, a orientação é cozinhar no vapor. Quando tiver carne, pode cozinhar tudo junto e depois amassar separado, tá? Se for cozinhar a carne separada, por exemplo, vai cozinhar a carne com um arroz ou a carne vai fazer ao molho mesmo. Então, cozinha separado e cozinha o legume no vapor. Mas não tem muita regrinha, não. O início é no vapor porque não vai tempero e depois que começa 3 legumes e os tipos de carne, aí vai cebola, vai o alho, vai o coentro, a cebolinha. Então, aí sim, pode cozinhar no caldo. E qual é a melhor forma da gente congelar? De fazer o congelamento e tá descongelando o alimento? Porque tem mães que, por praticidade, preferem fazer ali da semana toda, né? Existe alguma orientação de tipo de... como é que fala? De vasilha, essas coisas? Vasilha de vidro, de preferência, né? Sempre a de vidro. Cozinha.
os alimentos e separa as porções que vão ser utilizadas para não estar requentando, porque o organismo da criança ainda está em formação. Então, o que vai utilizar ou congela, Entendi. não pode Depois que mexer. congelou, já foi. Isso, já foi. Leva pra geladeira, só fica até 5, 6 horas na geladeira, tá? Depois descarta. O ideal é não requentar aquilo ali pra criança, porque pode dar uma toxinfecção, ela pode ter diarreia, pode ficar estufadinha, cheia de gases. Então, cozinha igual a marmitinha mesmo que a gente vai fazer para durante a semana para o adulto. Então pode cozinhar os legumes, a carne, o feijão. O feijão pode botar em cubinhos de gelo também e dividir um para cada dia, por exemplo, que geralmente a quantidade é pouquinha mesmo. Aqui usa de um cubinho de gelo. Isso serve para os legumes, como as leguminosas, como grão de bico, ervilha. Aí usa o feijão também. Nossa, eu fiz tanto feijão hoje. Tá explicado porque a bichinha não comeu muito, né? Então ela comeu o suficiente. A mãe que pôs demais. É pouquinho, a criança come um pouquinho. Então, uma dica é essa, colocar no cubo de gelo, que aí já pega a quantidade de cada dia e já monta as marmitinhas. Tá? Fechou, gente. Essas eu acho que são as principais dúvidas, né? Da maioria. São as mais perguntadas. Vamos falar da fase que as crianças começam a recusar os alimentos. Se tiver algum pai aqui de criança mais velha, como é que a gente dribla isso? Então, a recusa alimentar, ela tá É natural, muito... né? Sim, é natural. Por quê? A criança, ela tá criando autonomia. Então, ela quer mostrar o que ela não quer e o que ela quer. Então, assim, muitos pais relatam: Laís, meu filho comia todas as frutas, todas as verduras e agora não aceita mais nada. Então, assim, é uma fase. Ela vai passar, depende de como os pais vão reagir. Então, se os pais fizerem birra também, ou fizerem chantagem, como que daqui a pouco eu lhe dou um chocolate? Como que daqui a pouco eu lhe dou aquele biscoito que você gosta? Então, isso vai começar a criar uma relação com a criança com o alimento que ele não vai sair desse ciclo de recusa alimentar. Pelo contrário, vai piorar. E muitas vezes também, se os pais, eles ficarem emburrados, ficarem chateados, não, você vai ter que comer, não sai da mesa enquanto não comer. A criança, ela não come. Isso só vai piorar a relação dela com o alimento. Então, o ideal é criar paz, tá? A criança, ela fez a birra, ela não quer comer, tudo bem, filho, você não quer comer? Não come. O próximo horário você não vai ofertar outra coisa que não seja alimento de verdade, que não seja alimentação saudável. Não precisa guardar o almoço para servir à tarde. Pode servir uma frutinha no lanche. Eu não quero banana. A opção vai ser, tá, você não quer banana, mas quer laranja ou tangerina? Quer laranja ou morango? Então, sempre uma opção de fruta, para que ele não tenha, muitos falam assim, mas meu filho só quer comer biscoito e suco de caixinha. Bem, o seu filho não vai ao supermercado e não compra essas coisas. Então, se você tem em casa e ele tem acesso a isso, ele vai querer, com certeza. Então, o primeiro passo é os pais não comprarem industrializados, tá? Se acalmar, ofertar em um outro horário que a criança esteja com fome e nunca dar opções que não sejam saudáveis. Então, essas são as principais dicas que a gente dá. Bom, gente, quem quiser tirar mais dúvidas, eu vou deixar o contato, o endereço do consultório da Laís para vocês procurarem. Muito obrigada. Obrigada e espero que vocês tenham gostado das dicas, dos esclarecimentos. E fique aqui acompanhando que ainda vai ter muito assunto aqui na prática, mostrando Lícia comendo. Gente, curte o vídeo e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!